A paz do Senhor, bem-vindo ao canal EBD Online da IEADALP, canal de bênção para você e para a sua EBD. Sou evangelista Eronides e secretário da Superintendência da Escola Bíblica Dominical. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês, compartilhando das lições extraordinárias que estamos estudando nesse trimestre. Agradeço também ao nosso pastor presidente Roberto José dos Santos Lucena. E agradeço também ao nosso superintendente evangelista Gastone Alves, por estar aqui mais uma vez. Estamos estudando nesse segundo trimestre do ano de 2025, lições importantíssimas para a Igreja do Senhor. O pastor Elenay Cabral escolheu o título, capa da nossa lição, e o Verbo se fez carne. Estamos estudando durante todo esse trimestre a história de Jesus, o ministério de Jesus pela ótica, pela perspectiva do olhar de João, o apóstolo amado. Já estudamos algumas lições durante esse trimestre, primeira lição, o verbo que se tornou em carne, que é a capa da nossa lição, novo nascimento, a verdadeira adoração, e estaremos estudando dia 27 de abril de 2025, a lição que tem como título Jesus, o pão da vida. A verdade prática diz que Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo o ser humano. Textuário da nossa lição, eu sou o pão da vida, está lá em João capítulo 6 e o versículo 48. Deus nos ajude a, nesta lição, nós aprendermos quanto é importante o alimento para o nosso corpo, para a nossa vida. E a lição apresenta que não só esse pão, que representa aqui o alimento principal para a nossa vida física, mas também representa o pão da vida, que é Jesus Cristo, que alimenta a nossa alma, que alimenta o nosso ser espiritual. E como somos dependentes, como somos carentes deste pão, que cada um de nós possa saciar a nossa fome de Jesus lendo a sua palavra. O comentarista da lição, ele apresenta a nossa lição com 3 objetivos específicos. Primeiro, de instruir a classe de seus alunos a respeito do milagre da multiplicação. O segundo objetivo é de refletir a respeito ao desafio da fé e depois correlacionar a necessidade do ser humano com Jesus como o pão do céu. O comentarista dividiu a lição em 3 pontos específicos e é importante a gente fazer esse comentário que aquele que quer fazer um bom sermão, aqui está o maior exemplo de um sermão. A lição normalmente são divididas em 3 pontos e cada ponto dividido em 3 ou 4 pontos no máximo. Então isso aí é uma regra para o sermão. Primeiro ponto da lição, Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. O comentarista dividiu aqui em 3 subpontos. No primeiro, ele vai tratar da multiplicação dos pães e peixes. Segundo, do milagre, propriamente dito. E no terceiro, qual era a intenção ou qual era o interesse da multidão. Segundo ponto da lição, Jesus desafia a fé dos seus discípulos. Primeiro subponto, e Jesus subiu ao monte. O segundo subponto, o desafio para os discípulos. O terceiro, uma lição de provisão. Terceiro ponto da nossa lição e último, Jesus, o pão que desceu do céu. No primeiro subponto, qual é o real interesse da multidão? É uma pergunta. E no segundo subponto, o pão do céu. E no terceiro, o que é comer o pão? A nossa leitura bíblica em classe extraída do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 6, versículo de 1 a 14, esses versículos, essa leitura bíblica é feita normalmente na classe, na sala toda em pé, com a igreja em pé comumente. Lemos um versículo, a igreja lê outro versículo, mas é muito importante que o professor possa fazer isso na sua sala de aula também,
apreciando e lendo, porque dá uma melhor compreensão ao texto. Eu quero somente ler 5 versículos, no versículo 1 do capítulo 6 até o versículo 5, né? Mas, como já falei, é importante que o professor faça isso na sala de aula com todos os seus alunos e fazer a leitura completa. Aliás, é muito importante que o professor, é imprescindível que o professor leia todo o Evangelho de João durante essa lição para uma melhor compreensão e trazer um melhor resultado para os seus alunos. Versículo 1 diz: depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? É uma pergunta de Jesus a Filipe. Esse acontecimento, esse milagre, também está registrado no primeiro ponto da lição. Já vai tratar dessa questão da multiplicação e o milagre, a multidão e o milagre da multiplicação também está registrado no Evangelho segundo Mateus, está lá no capítulo 14, versículo 13 a 21, Marcos, capítulo 6, versículo 32 ao 44 e Lucas, capítulo 9, versículo 10 a 17. Nos evangelhos sinóticos, a apresentação desse milagre, dessa multiplicação, antecede a um fato muito importante. João Batista fora decapitado, né? Foi entregue a sua cabeça numa bandeja, e os seus discípulos, depois de o sepultarem, os discípulos de Jesus, depois de sepultarem a João Batista, vão até Jesus, né? E lhe dão essa informação. Depois dessa informação, a Bíblia diz nos evangelhos sinóticos que Jesus vai para um lugar deserto, né? É uma informação que não está aqui no Evangelho segundo João, mas que eles estão ali no mar da Galileia, no mar de Tiberíades, também chamado Lago de Genezaré. Então ali era um ponto central do ministério de Jesus, já que Jesus estava sempre em Cafarnaum. A Bíblia diz que era a sua morada, era onde ele sempre estava. Então, Jesus vai para um lugar deserto com seus discípulos e era muito difícil Jesus estar só, muito difícil. Na maioria do contexto que nós lemos na Bíblia, Jesus sempre estava acompanhado por seus discípulos ou acompanhado sempre por uma grande multidão, né? Casos raros nós encontramos Jesus só. Capítulo 4 do livro do Evangelho de João, que Jesus estava só com a mulher samaritana. No capítulo 5 nós vimos também que Jesus estava só quando estava com aquele homem lá no poço de Betesda, né, no tanque de Betesda. Então, raramente Jesus estava sozinho, sempre estava com seus discípulos ou com uma grande multidão. Também lá, depois da Santa Ceia, onde ele subiu ao Getsêmani, ele estava com os seus discípulos, mas subiu com 3 e chegando no horto, deixou os três à parte, Pedro, Tiago e João, e subiu a orar sozinho. Então a gente percebe que há poucos momentos em que Jesus está só. E sempre que Jesus está com a multidão, Jesus sempre deu atenção a todo o povo, a toda essa multidão. E o dia vai declinando e vai ficando difícil para aquelas pessoas, e Jesus faz aqui um contraponto, ele faz uma pergunta intrigante para Filipe, que coloca em xeque não só a fé de Filipe, mas a nossa fé também. Então a gente precisa trabalhar isso na nossa vida e na vida dos nossos alunos, com relação a essa questão que Jesus coloca em xeque a fé do discípulo. E aqui trata-se do próprio Filipe, quando ele diz no versículo 5, levantando os olhos, vendo uma grande multidão, vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Né? O apóstolo João, que escreveu, né, o texto, ele diz que Jesus fez essa pergunta para experimentar, né, a fé de Filipe. Onde se compraria comida para tantas pessoas num lugar deserto?
né? E a resposta de Filipe está no versículo 7, que diz: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. Se havia uma multidão, dentro do contexto a gente percebe que havia ali mais de 5.000 pessoas, porque o registro é de 5.000 homens, né? Então, se a gente for contar crianças e mulheres e etc., e anciãos, a gente vai ver que tem muito mais, alguns dizem cerca de 10 a 12 mil pessoas, né? Então, o que daria 200 dinheiro para comprar comida e onde comprar comida para tanta gente? Aí a gente percebe que André, o irmão de Pedro, é quem se levanta e diz: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? 5 pães e 2 peixinhos para tanta gente. E Jesus não precisa de tanta coisa para fazer milagre, ele só precisa da ocasião, né? Então é importante a gente enfatizar que aqui Jesus promoveu uma ocasião, promoveu uma condição para fazer este milagre, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E Jesus diz o seguinte: toma, pede para que eles tragam o pão, e Jesus faz uma coisa interessante, que isso está registrado, é uma marca registrada de Jesus. O versículo 11 diz: e Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu pelos discípulos. Então, essa característica, essa frase de Jesus, ela é tão enfática e ela classifica como um ponto-chave de Jesus, que na ceia Jesus sempre fazia isso, aonde Jesus estava convidado para comer, Jesus também expressava dessa forma, e aí a gente percebe isso quando os 2 discípulos vão lá no caminho de Emaús, e quando chega no momento em que eles convidam Jesus para estar com eles, para se alimentar com ele, para ficar com ele, porque havia uma sede muito grande deles, e estavam assim impressionados com tantas coisas que Jesus tinha falado acerca das Sagradas Escrituras, e ele diz: come conosco. E pelo costume Jesus vai orar pelo alimento, e a Bíblia diz que Jesus, tomando o pão e o partindo, e dando graça, o partiu, caiu a ficha dos discípulos: é o mestre, é Jesus, e Jesus desaparece. Então a gente percebe aqui que há uma característica de Jesus, né, nesta frase: tomou o pão e, havendo dado graça. Que bom que a gente possa também fazer isso todas as vezes que nos alimentarmos, por menor que seja a refeição, que não precisa ser uma oração longa, mas que a gente agradeça a Deus pelo pão que Ele nos dá. Aquela multidão foi saciada, aquela multidão ficou arrotando comida, né? Porque ficaram saciados de tanta comida e sobrou. O milagre que Jesus faz na nossa vida, ele sempre sobeja, porque somos alcançados, e a bênção que repousa sobre nós alcança outras pessoas também. Então, a palavra de Deus diz que sobejou 12 cestos. E a gente fica observando como é interessante este milagre, que Jesus deixa aos seus discípulos não só essa informação, mas esse desejo esse serviço de alimentar as pessoas, oferecendo pão e oferecendo peixe, mas sem eles comerem, e sobra exatamente 12 pães, né? E certamente um cesto de pão daria para fartar os discípulos. Então, esse é o primeiro ponto da lição que vai tratar disso aí. Já falamos aqui do desafio da fé dos discípulos, e somos desafiados também na nossa fé. Às vezes, Deus cria situações na nossa vida para desafiar a nossa fé. Cremos num Deus poderoso que pode todas as coisas. Cremos num Deus que faz o impossível, como Ele fez aqui na multiplicação dos pães. E às vezes passamos por alguma dificuldade na nossa vida, e essa dificuldade, na maioria das vezes, é uma provação de Deus à nossa fé. Cremos verdadeiramente que Jesus Cristo, que Deus pode fazer todas as coisas,
e porque muitas vezes nos preocupamos, nos aperreamos e deixamos de crer. Às vezes, queremos crer na oração de alguém ou, na maioria das vezes, a gente pede oração a alguém, mas não tem tanta fé de que aquela oração que a pessoa vai fazer vai dar resultado. Então, esse segundo ponto da lição é um desafio à nossa fé. Jesus está desafiando os seus discípulos e nós somos discípulos de Cristo. Então, há um desafio da nossa fé aqui nessa questão e é importante que a gente possa trabalhar isso de uma forma extraordinária, porque Ele é o detentor do poder, de todo o poder, como Ele mesmo disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Então, Jesus Cristo pode todas as coisas. Se cremos que Jesus Cristo pode todas as coisas, então precisamos vencer os desafios que Ele coloca na nossa vida, né? A lição também fala, o contexto da lição fala de uma situação de provisão. Deus é o nosso provedor. Ele não nos deixa passar por dificuldade. Ele não nos deixa passar fome. Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele cuida de cada um de nós. E é importante que o professor possa trabalhar isso na sua classe, que é uma lição de provisão. O Senhor provê todas as coisas. Lembremos do sacrifício de Isaac, né? Quando Abraão foi sacrificar o seu filho, e quando Isaac pergunta pelo cordeiro, está aí a lenha, está aí o cutelo e o cordeiro. E Abraão diz, Deus proverá para si o cordeiro. Então Ele é o provedor, Ele é aquele que provê todas as coisas. Então, além de vencermos esse desafio da nossa fé, precisamos entender que Deus é o provedor, a provisão de Deus para a minha vida, para a sua vida. O terceiro ponto fala do pão que desceu do céu. Depois de Jesus alimentar aquela multidão, que foi um alimento físico, as pessoas saciaram o seu corpo, a sua fome, através do alimento físico que foi oferecido para eles. Aí Jesus vai tratar agora dele como sendo o pão da vida, o pão que desceu do céu. E ele faz um contraponto aí, a gente vai ver isso na lição, no capítulo 6, em todo o capítulo 6. Ele faz um contraponto do maná que desceu do céu, que desceu do céu para matar a fome dos seus pais, né? Matar a fome daqueles que estavam no deserto, atravessando o deserto para chegar em Canaã, e naquela fome Deus envia o maná do céu. Então ele faz esse contraponto, mas ele diz, porque a maior necessidade nossa não é a comida que perece. A maior necessidade nossa é o alimento para a nossa alma. E o alimento para a nossa alma nós encontramos em Cristo Jesus. E Ele mesmo diz de forma enfática, né? Eu sou o pão que desce do céu. O versículo de número 35, no versículo 34 do capítulo 6 de João, disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre desse pão. Jesus disse-lhes, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então, Jesus Cristo é o verdadeiro pão que desceu do céu, que alimenta a nossa alma, que alimenta a nossa fé, que alimenta a nossa vida espiritual, que possamos nos alimentar desta palavra todos os dias. Quem é a palavra? Né? O alimento para o crente, o alimento para nós é a palavra de Deus, é as Escrituras. E o que é a palavra? A palavra é o próprio Cristo. Nós vimos na primeira lição desse trimestre, que Ele é o verbo, a palavra, que se fez carne, que encarnou, que está entre nós, que está no meio de nós. E Ele sendo a palavra, precisamos então estar alimentados da sua palavra. No capítulo 5 de João, e o versículo 39, ele diz assim, dele mesmo ele diz, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, não só examinar, mas comer esta palavra, que é alimento para a minha alma,
alimento para a sua alma, alimento para a alma dos nossos alunos que fazem a Escola Bíblica Dominical. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que tenhamos uma compreensão espiritual das lições, desta lição que nós estaremos estudando ali no dia 27 de abril. Que coisa boa! Deus continue abençoando a cada um de vocês, professores da Escola Bíblica Dominical, e por que não dizer os alunos também, né? Dê um joinha, se você não está inscrito no canal, se inscreva, e estamos orando por vocês. Contamos também com as vossas orações. Até a próxima. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81988832755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81988832755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.